Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo capítulo de uma das franquias mais amadas pelos amantes do gênero terror, que chegou recentemente aos cinemas para dar continuidade a essa história e voltar a seguir a tão amada protagonista de toda essa franquia. É claro que eu estou falando sobre Pânico 7. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, você sabe que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente aqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Nesse novo capítulo da franquia Pânico, nós voltamos a acompanhar Sidney Prescott. Ele esteve ausente do filme anterior, mas agora a história volta a se centrar nela. E aqui ela está levando uma vida pacata em Pine Grove, Indiana, com a família que ela formou. O marido dela, Mark, que é chefe de polícia, Tatum, a filha adolescente, e as gêmeas, que são as filhas mais novas dela. Mas as gêmeas estão passando uns dias na casa de um parente, então estão ali apenas Sidney, Mark e Tatum. E a relação de Sidney com a filha anda meio conturbada, aquela fase da adolescência em que ela pega no pé da filha porque quer proteger, porque ama e a filha não compreende, ela não gosta do namorado, da filha, aquela coisa clássica de pais e filhos na adolescência ali para construir aquela narrativa fundamentada nessa relação conturbada que vai encontrar um caminho até que as duas consigam demonstrar e compreender o amor uma da outra. Então a força motriz desse capítulo fica em torno da dinâmica entre Sidney e Tatum, que ganhou esse nome, obviamente, em homenagem à melhor amiga de Sidney, que a gente conheceu lá no primeiro filme, Tatum Riley. E justo quando parecia que a única coisa que Sidney precisaria enfrentar eram os obstáculos e as dificuldades da relação dela com a própria filha, surge novamente a ameaça do Ghostface, que se comunica com ela através de chamada de vídeo, usando a imagem de Stumacher, obviamente gerada por IA, ali o famoso deepfake, e mais uma vez Sidney vai se ver em rota de colisão com esse assassino mascarado que atormentou ela ao longo dos últimos 30 anos, essa figura do Ghostface. E agora ela vai ter mais uma vez que se enfrentar com esse psicopata para proteger não apenas a si mesma, mas também a sua família e principalmente Tatum. Eu gosto muito da franquia Pânico, é uma das minhas franquias de terror favoritas. Eu gosto muito dos filmes, admiro o legado que se construiu ao longo de todos esses 30 anos de história que a franquia tem. Gosto de como Ghostface se tornou uma figura altamente popular na cultura pop. Então sempre que a gente tem uma renovação, uma notícia, algo referente a essa franquia, a gente fica animado, a gente que é fã dessa história, que a gente acompanhou esses personagens ao longo dos anos. E aqui, quando a gente chega diante de um novo capítulo, o otimismo toma conta, a empolgação, a excitação, e a gente fica ansioso para consumir essa nova parte da história, esse novo capítulo, ver o que essa nova história tem a nos trazer. Mas o que fazer quando você termina de assistir o filme e sente que ele não chegou lá? A gente deita em posição fetal e chora, a gente fica com raiva, a gente faz o quê? Eu nunca experimentei essa sensação na franquia Pânico antes. Eu admito que nem todos os filmes da franquia podem ser ditos perfeitos. Aliás, quase nenhum deles é. Mas todos eles sempre tiveram mais pontos positivos do que negativos. Eu sempre fiz vista grossa para os pontos negativos, porque os pontos positivos sempre se destacaram mais. Mas quando a gente chega numa história onde tudo parece ter sido feito de qualquer maneira, eu não consigo enxergar nada de positivo para me agarrar, para eu conseguir manter essa visão otimista. Porque é isso que esse novo capítulo da franquia causou em mim. Eu não consigo ver nada nele que seja positivo a ponto de eu achar que ele se salva para alguma coisa. O roteiro dele é simples, as questões são genéricas, os confrontos que ele traz são extremamente clichês, de maneira que você assiste ao filme com a companhia integral da sensação de que você já viu aquilo ali antes. Porque nada que a gente vê nele tem frescor, tem novidade.
nada. E a gente sabe que Pânico sempre busca abordar questões relevantes dentro da narrativa deles para que a franquia se mantenha atualizada, sempre tenha algo que discuta com a geração atual. Desde o quarto filme para cá, isso esteve cada vez mais presente. No quarto filme, a gente teve aquele boom da internet, onde tudo era transmitido, os assassinos faziam lives cometendo os assassinatos. No quinto e no sexto, a gente teve um destaque maior em questão de saúde mental, por conta de Sam ali. Então, era uma coisa que também discutia com a geração atual. E aqui a gente tem todo esse arco em torno do deepfake, da inteligência artificial, mas o filme pega esse contexto, essa questão, e parece não saber trabalhar ele de maneira satisfatória, de forma que fica evidente que a única razão pela IA existir no roteiro desse filme aqui é para justificar o fato deles terem trazido personagens, legados da franquia, tanto os assassinos que já morreram, quanto heróis que também já foram assassinados em filmes anteriores, para esse filme aqui, para ter a imagem deles ali e provocar a nostalgia. Porque no fundo eu sinto que até eles mesmos sabiam que isso aqui não estava bom o suficiente para se segurar sozinho. Então eles tiveram que apelar para a nostalgia. E para mim isso não funcionou, porque eles se frustraram, o público se frustrou e a nostalgia sozinha não tem força suficiente para salvar um filme. Os novos personagens que são adicionados a esse novo capítulo são extremamente descartáveis. A gente bate o olho neles e já pensa, bucha de canhão. Sabe que eles vão morrer, sabe que aquelas pessoas ali não são feitas para durar na franquia. A gente sabe muito bem quem é que vai chegar ao final do filme vivo. E a gente não se surpreende com nada nesse sentido. E por falar nas vítimas, em quem vive e em quem morre, como eu disse anteriormente, o roteiro é extremamente simples e ele é corrido. Ele não sabe desfrutar do caminho. Ele não usa o tempo de tela dele de uma maneira benéfica, de uma maneira satisfatória. A gente tem cenas que se alongam demais sem necessidade, quando a gente deveria estar andando com a história, deixando o ritmo cada vez mais frenético, e a gente tem tempo de tela sendo gasto em diálogos idiotas que não vão agregar em nada, e o foco em personagens que também não agregam em nada na história, quando a gente deveria ter usado todo o tempo de tela necessário aqui para desenvolver o que realmente é importante, que no caso seria a relação de Sidney com a filha, que é o que o filme propôs desde o início, e que dali para frente ele simplesmente joga coisas aqui e ali, faz elas vivenciarem situações de perigo para que no final a gente consiga engolir a pulso essa ideia de que passamos por muita coisa juntas e eu só fiz isso porque eu amo você e eu quero lhe proteger. Mas nada além disso. São premissas clichês, são conversas batidas que a gente já sabe muito bem para onde vai, e é um argumento de roteiro que a gente já conhece de trás para frente porque a gente já viu ele trilhões de vezes em outros filmes. Os novos personagens seguem os arquétipos clássicos. Temos a mocinha Final Girl, temos o namorado, temos a melhor amiga popular, temos a outra melhor amiga que é mais pé no chão e que tem uma paixão pelo outro membro do grupo, que é o nerd ali, que gosta de consumir conteúdos de terror. Então a gente tem isso sendo presente aqui, mas esses personagens surgem e não são desenvolvidos como deveria. A gente sabe que a franquia Pânico sempre introduz novos personagens ao longo de cada um dos filmes, e a gente tem eles fazendo isso de uma maneira muito satisfatória nos filmes anteriores, porque cada personagem tem um momento ali de ser explorado, mas aqui quando eles aparecem, todos estão juntos, todos estão reunidos, então a gente não tem tempo de tela para desenvolver cada um. E aí quando eles começam a morrer, é que tudo vai pro vinagre mesmo, porque as mortes se atropelam umas nas outras, a gente não tem tempo de sentir a perda de cada um. Porque o filme, como eu disse, não sabe dividir o tempo dele bem. Então, quando ele sente que ele precisa correr com a história, é que as mortes começam a acontecer uma seguida da outra, sem dar tempo de intervalo pra gente respirar. E aí, isso não é ser frenético, é ser corrido. É fazer com que o público não consiga desfrutar do caminho que a história tá trilhando ali pra gente seguir. E para falar dos personagens clássicos da franquia, a frustração é a mesma, porque a gente tem o retorno de Gale, de Chad, de Mindy e de Sidney. Mas quando a gente para observar o filme como um todo, a gente percebe que eles ficaram de escanteio, o que foi um problema para mim em Pânico 5, quando a gente teve Sidney, Gale e Dewey sendo reduzidos ali a coadjuvantes, enquanto o protagonismo ficou todo a cargo do elenco jovem. E foi um ponto de crítica. O pessoal queria ver mais dos personagens que estão na franquia desde o início. E aqui eles replicam o mesmo erro. Porque Gale, coitada, aparece em 2 cenas no máximo aqui, onde ela é relevante de fato. O resto, ela tá apenas ali fazendo uma pontinha aparecendo na câmera.
Chad e Mindy têm um pouco mais de tempo de tela porque eles ficam mais junto ao núcleo dos jovens ali, já que eles estão com idade aproximada, porque eles vieram do quinto e do sexto filme, e Sydney fica ali como sendo a mentora da filha dela, em como lidar com aquela situação, para que a gente compre a ideia de que a nova Final Girl é Tatum. Mas não funciona porque a gente não se apegou à personagem de uma maneira que faça a gente engolir a ideia de que ela tem força para ser uma protagonista. Quem é a protagonista da franquia é Sydney. Eles construíram todo um capítulo, toda a divulgação desse filme em cima de Sydney. Então dá a porcaria do protagonismo para Sydney. Então chegamos à grande revelação do Ghostface no final do filme e a sensação que fica é: era isso? Não, vai acontecer alguma coisa e aí vai ser revelado que tem alguma coisa por trás aí, mas não tem. É o que é, e eu não acredito que eles foram tão desleixados com o que eles fizeram aqui com essa história, porque o Ghostface, quando se revela, não tem impacto nenhum. É uma coisa que a gente já presume, a gente já imagina só de olhar, e nem precisa ser versado na arte de desvendar os assassinos dos filmes de terror para conseguir fazer isso aqui, porque fica na cara, fica óbvio. Então, quando você olha para aquilo ali, você simplesmente se sente insatisfeito, frustrado e triste pelo descuido que eles tiveram com esse novo capítulo da franquia. Se era para fazer uma coisa como essa aqui, e levasse mais 1 ou 2 anos para fazer uma coisa melhor, mas que eles não fossem tão desrespeitosos com um legado tão bonito que Pânico construiu até aqui. O desespero está presente no filme em todos os momentos. E não estou falando isso num sentido positivo porque é um filme de terror. A gente percebe o desespero da equipe em tentar fazer isso aqui funcionar. Mas o resultado é uma pataquada e a gente percebe isso desde o princípio. Na cena de abertura, quando a gente tem ali o Ghostface queimando a casa de Stumacher para parecer uma grande abertura tipo, isso aqui vai ser um divisor de águas, isso tá reavivando a franquia, tá trazendo um capítulo frenético, um capítulo violento, um capítulo que não vai poupar ninguém. E aí, quando a gente vê o resto da história, nada condiz com a proposta que a cena da abertura quis trazer. E eu refleti muito depois que eu terminei de assistir ao filme, porque eu fiquei procurando pontos positivos que talvez eu tivesse deixado passar, porque em certo ponto eu passei a enxergar o filme com uma vertente muito pessimista. Mas não tem. O filme é esquecível do início ao fim. Quando eu parei para pensar e eu me perguntei se tinha algo de memorável nesse novo capítulo da franquia que valesse a pena entrar pro acervo de toda a história de Pânico, eu não consegui encontrar nada, porque não tem nada nesse filme aqui que vale a pena ser relembrado, que é memorável. Ele é como se fosse um filler da franquia para mim, porque nada de relevante está dentro dessa história aqui. Então, com uma dor muito maior do que a que eu sentiria se o Ghostface em pessoa me desse uma facada, eu tenho que admitir que Pânico 7 é o pior filme da franquia. O que deve ser muito bom pro terceiro, porque até então ele pra mim era o pior. E agora ele é simplesmente o segundo pior. Então, o saldo foi positivo para ele. Mas para quem assistiu esse filme aqui, não tem saldo positivo nenhum. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Pânico 7. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mais do que gostaram do filme. Se você gostou, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte. Estamos que a gente faz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!